Olá, o vídeo de hoje é sobre litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a camada superior do planeta Terra. Ela possui vários quilômetros de profundidade e é formada por rocha. Os seres humanos, animais, plantas e outros seres vivos, eles vivem na litosfera. Aqui nessa imagem nós podemos ver biosfera, hidrosfera, litosfera e atmosfera. O foco desse vídeo é a litosfera, mas nós podemos resumir a hidrosfera como a parte aquática do planeta, rios e mares, a atmosfera com a parte gasosa, o ar, e a litosfera com a parte sólida, o solo que nós pisamos. E a biosfera é o conjunto de todas essas partes que propicia a vida na Terra. Aqui podemos ver uma representação da litosfera. Ela é a camada superior da Terra, como havia dito anteriormente. E temos camadas inferiores, como a astenosfera, mesosfera e endosfera. Qual a formação da litosfera? Temos aqui essa imagem, que temos vários morros, várias pedras, terra, tudo isso é litosfera. Mas do que isso é formado? A litosfera é formada por rochas. E o que são rochas? Vemos aqui nessa imagem vários objetos que conhecemos popularmente como pedras. Pedras nada mais são que fragmentos de rochas. Então todas essas pequenas pedras aqui, elas vieram de rochas bem maiores. E rochas são constituídas por minerais. Minerais são substâncias sólidas encontradas na natureza. A junção de vários minerais forma uma rocha. Por exemplo, um exemplo disso é o granito. Sempre que vemos, por exemplo, uma pia feita de granito, nós vemos vários pontinhos de várias cores diferentes. Aquilo são os vários minerais que constituem aquela rocha. As rochas são classificadas de 3 formas. Todas essas classificações são a partir da sua origem. Vamos começar pelas rochas magmáticas. As rochas magmáticas surgem a partir do resfriamento e solidificação do magma. São exemplos de rochas magmáticas: o basalto. Aqui vemos o basalto na natureza. Aqui vemos o basalto sendo usado no dia a dia como paralelepípedo para calçamentos. Um outro exemplo é o granito, que eu falei anteriormente. Aqui vemos ele na natureza. E aqui vemos uma mesa de granito, com as várias manchinhas, vários pontos, que são os diferentes minerais que constituem essa rocha. O segundo tipo de rocha que nós vamos falar são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em várias camadas e se unem. Esses grãos se desprendem de suas rochas de origem por vários motivos, como chuvas, ventos, variação de temperatura e ações de seres vivos. Esse fenômeno é chamado de intemperismo. Aqui um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. Vemos aqui ele na natureza. E aqui um piso feito de arenito. O arenito sendo usado no dia a dia dos seres humanos. O terceiro e último tipo são as rochas metamórficas. Elas surgem quando rochas sedimentares e magmáticas passam por alguma transformação causada pelas condições da umidade, calor e pressão. São exemplos de rochas metamórficas: o mármore, que aqui vemos ele na natureza, e aqui vemos uma estátua de mármore. Outro exemplo é o quartzito. Vemos aqui um corte bem aproximado de um quartzito, e aqui uma bancada de pia feita de quartzito. Mas como se formou a litosfera? Nós sabemos que ela é feita de rocha, mas como se deu essa formação? Bem, a litosfera se formou inicialmente com o resfriamento do magma, dando origem primeiramente às rochas magmáticas. E a partir das rochas magmáticas surgiram os outros tipos de rocha. Vemos aqui o ciclo das rochas, onde uma rocha magmática ela pode ser aquecida, sofrer fusão e voltar a ser magma, ou ela pode passar por transformações causadas pelas condições de umidade, calor e pressão, se transformando numa rocha metamórfica, ou ela pode sofrer do intemperismo, onde pequenos fragmentos irão se desprender dela, se depositarem no processo chamado de diagênese, dando origem às rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas podem
sofrer também do intemperismo e dar origem a outras rochas sedimentares. Elas podem ser aquecidas, sofrer fusão e se transformar em magma, ou elas podem sofrer alterações causadas por umidade, calor e pressão e se transformar em rochas metamórficas. Já as rochas metamórficas podem sofrer outras transformações e se transformar em outras rochas metamórficas. Elas podem se aquecerem, sofrer fusão e voltarem a ser magma, ou elas podem sofrer de intemperismo e se transformarem em rochas sedimentares. Na formação das rochas sedimentares, muitas vezes organismos vivos como plantas e animais ficam soterrados nos sedimentos e ficam presos dentro das camadas da rocha, dando origem a fósseis. Fósseis são esses registros que os organismos vivos deixam nas rochas sedimentares. E aqui nós podemos analisar que, como as rochas sedimentares elas são formadas camada após camada, as camadas mais baixas são mais antigas, as camadas mais altas são mais recentes. Então podemos ver várias espécies de fósseis nas camadas. Nas primeiras camadas vemos apenas espécies exclusivamente aquáticas, como peixes. Na segunda, vemos peixes e anfíbios. Anfíbios são espécies semi-aquáticas. Já nas camadas mais recentes, vemos peixes, vemos anfíbios e vemos animais terrestres, como os répteis, demonstrando a evolução das espécies que vivem no local e também do próprio relevo e da própria paisagem do local. Bons estudos!